Então é fantástica essa biblioteca, eu acho que todo projeto deveria utilizar ela, e ela integra muito bem com o Next.js, com a parte de server-side rendering, então vale muito a pena utilizar assim. Fala Dev, beleza? Estamos aqui para mais um Code Drop. E hoje eu tô aqui parecendo um Minion gigante pra gente falar sobre setup de um novo projeto com React. Eu vou mostrar mais ou menos a estrutura que eu tô seguindo nos novos projetos. E por que eu digo mais ou menos? Porque quando a gente fala de front-end, tem muita coisa que é variável. Um projeto eu vou utilizar, um projeto eu não vou utilizar e por aí vai. Por isso depende muito da criação do seu projeto. Por isso também no final desse vídeo eu vou recomendar algumas bibliotecas que eu tô utilizando nos meus projetos, tanto pessoais quanto nos projetos aqui da Rocket, porém que eu não vou apresentar no vídeo, até porque a gente precisa ir de uma forma mais rápida e, como eu falei, o front-end é muito variável, é muito grande, eu teria que colocar muita coisa. Mas a gente vai passar por vários tópicos aqui, eu já até deixei anotado. Nós vamos criar uma estrutura do projeto, do zero, o projeto, integrar TypeScript, ESLint, Prettier, Editor, Config, Styled Components, vamos integrar também ali um plugin de imagens e depois a gente vai falar sobre alguns adicionais. Vou mostrar mais ou menos o setup que eu tô seguindo para isso e a gente vai criar então o nosso projetinho do zero. Bora lá então, o que eu vou começar fazendo aqui? Pra gente nem enrolar muito, esse vai ser um vídeo mais rápido, mais mão na massa. Eu vou começar criando a pasta no meu projeto e aí a gente conhece o nosso famoso Create React App. Mas dessa vez eu vou estar utilizando, na verdade, o Create Next App. Na verdade, a maioria dos meus projetos, a partir da versão 9 do Next, eu tô criando utilizando o Next, ao invés de utilizar o Create React App. Conforme eu falei também no último vídeo, se você não acompanhou o último vídeo, eu falei sobre Next com o Code Drop. Só dá uma olhada aí, eu falei sobre Next, eu falei sobre as vantagens de utilizar ele em relação ao Create React App, sobre Server-Side Rendering, sobre Static Site Generating, então é um ótimo conteúdo para você ver quando você quiser aprender um pouquinho mais sobre Next. Lá eu falo também várias coisas sobre a estrutura do Next, como utilizar e por aí vai. Mas agora aqui então, eu vou criar aqui, eu vou chamar o nome de React Setup. A gente vai aguardar que ele fazer a instalação, é bem rapidinho, deve demorar aqui uns 10 segundos aqui para ele fazer o setup do projeto. Beleza, já rodou, 9h33, quase acertei. E aqui agora eu vou, então, entrar nesse React Setup e já vou abrir ele no Visual Studio Code pra gente nem perder tempo e já sair codando. Beleza, aqui dentro eu vou começar deletando algumas coisas que eu não vou utilizar, como o próprio README. Depois, claro, é legal a gente criar o nosso README, né? Pasta Styles, posso remover também. A gente tem aqui na pasta Public dois arquivos, Favicon e a logo da Vercel. Eu vou remover também, porque eu não vou estar utilizando. Dentro de Pages, aqui eu tenho uma pasta API. Essa pasta API ela é específica para a gente colocar funções serverless, caso a gente vá hospedar o nosso app dentro da Vercel, beleza? Então, isso aqui eu não vou estar utilizando nesse momento. E agora, como a gente quer fazer, como eu já criei aqui a estrutura do meu projeto Next, o próximo passo aqui é colocar o TypeScript. Para colocar o TypeScript dentro da estrutura do Next aqui, é bem simples. Eu vou simplesmente adicionar TypeScript. Vou adicionar também Types React e Types Node, né? Como a gente está utilizando o Next ele é Server-Side Rendering, então ele precisa também dos Types Node, porque a gente pode ter acesso a aquelas libs que são específicas do Node, como por exemplo, sei lá, Process, posso acessar, meu Deus, agora fugiu, Path, ou qualquer coisa assim, mas eu não vou entrar em todos os nomes porque fugiu aqui pra mim. E agora eu vou começar aqui, trocando os meus arquivos index e app para a extensão TSX, então app também, TSX, e agora aqui dentro deles eu vou remover as importações aqui de CSS, aqui eu posso deixar o head, vou deixar apenas com title, botar, por exemplo, homepage, né, o título da minha página. Isso aqui é basicamente o Next, ele permite eu conseguir fazer alterações no cabeçalho, né, no head, botar meta tags, title, favicon, específico por página. Então, como a gente já falou no outro vídeo sobre Next, aqui no Next, diferente do Create React App, a gente não precisa ter React Router DOM nem nada disso. Cada arquivo dentro da pasta Pages que não começa com underline, ele é convertido automaticamente em um endereço que a gente pode acessar. Então, index é a primeira página quando a gente acessar, por exemplo, localhost 3000, que é o endereço do Next ou o nosso domínio. Aqui nessa div eu vou tirar aqui o class name, e aqui nessa main eu vou também tirar o class name e vou pegar o conteúdo dela e colocar apenas um hello world escrito, um H1 com hello world, na verdade, dentro. Footer também posso remover. Beleza? Nosso index já está pronto. O nosso app aqui agora,
Vou tirar só o CSS dele. E o restante aqui também tá mais ou menos ok já. Depois, quando eu adicionar ESLint, eu vou ter que mudar algumas coisinhas aqui dentro. Mas, por enquanto, tá show. E agora eu vou rodar simplesmente yarn dev. E ele já vai criar automaticamente pra gente um tsconfig.json. Porque ele detectou que a gente está utilizando TypeScript no projeto. Então ele cria pra gente o tsconfig e ele cria também esse nextenv, que tem as tipagens que o Next vai precisar utilizar durante o projeto. E agora, se eu abrir aqui localhost 3000, deixa eu puxar aqui a aba do navegador. Tá aqui, ó. Já tá o nosso Hello World aparecendo lá, sem problemas nenhum. Então agora que a gente já falou sobre TypeScript aqui dentro do nosso projeto, e ele gerou aqui esse tsconfig.json, se a gente precisar fazer qualquer tipo de alteração, esse arquivo aqui é o ideal, mas eu não vou mexer em nada, na verdade, nele, não precisamos mexer em nada. Agora o que a gente vai fazer é começar a configurar o ESLint aqui dentro do projeto. Então, para configurar o ESLint dentro do projeto, eu posso utilizar o próprio init do ESLint. Então eu vou começar instalando o ESLint como dependência de desenvolvimento. Aqui, o meu VS Code ele fica pedindo permissão. E eu vou rodar um yarn ESLint, --init. E aqui eu vou pegar a terceira opção, que é checar a sintaxe, encontrar problemas e forçar um estilo de código. Aqui eu estou utilizando import-export, estou utilizando React, estou utilizando TypeScript. Aqui ele pergunta se eu vou rodar meu projeto do browser ou no Node. Como o Next ele tem suporte aos dois, né? Eu consigo fazer server-side rendering, ele tem o serviço Node, então eu vou selecionar os dois. Com a barra de espaço, eu deixo tanto o browser quanto o Node selecionado. Aqui ele pergunta se eu quero criar minha própria Style Guide ou usar uma guia de estilo que já existe, popular. Então eu vou botar esse aqui, ó, Use a Popular Style Guide. E aqui, nesse caso específico, eu vou estar utilizando o Standard. Diego, não está mais utilizando o Airbnb? Mas eu tô tentando provar, conhecer essa standard, e como a gente tem o ESLint, que ele é totalmente automatizado, e a gente consegue simplesmente automatizar toda a correção dos códigos, tanto faz, na verdade, qual guia de estilo que você vai utilizar, porque o ESLint ele vai forçar que você mantenha um padrão. Então tenta pensar, geralmente, o que faz mais sentido. Lembrando que o Standard é o que não utiliza ponto e vírgula no final das linhas, o Airbnb ele utiliza ponto e vírgula no final das linhas. Seria a principal diferença notável entre os dois, assim, o resto mais ou menos igual. Então aqui agora eu vou escolher o Standard. Beleza? Aqui o padrão do formato do ESLint, da config do ESLint, eu vou selecionar JSON. Eu gosto do JSON aqui nesse caso específico porque ele oferece autocomplete nas propriedades, então quando eu quero desabilitar uma regra ou qualquer coisa assim, ele já dá pra gente o autocomplete da regra, se for uma regra nativa do ESLint, não for de um pacote, né? E aqui ele pergunta agora se eu quero instalar as dependências, só que ele vai instalar utilizando npm, não yarn, que é o que eu tô utilizando. Então aqui o que geralmente eu faço? Ou eu copio isso aqui, rodo um yarn add, ou eu dou um yes mesmo aqui, deixo ele instalar com npm, mesmo que vai demorar um pouquinho mais, e aí ele vai gerar aqui um package lock, né, se você estava utilizando o yarn, porque ele vai tentar fazer a instalação via npm. Então, o que eu tô geralmente deixando fazer é deixar ele instalar mesmo dessa forma, e aí quando ele termina, eu venho, deleto o packagelock.json e rodo o yarn de novo, só para ele fazer o mapeamento das dependências que foram instaladas. Mas isso aqui é bom para ele conseguir adicionar no package.json as dependências que ele está instalando. Então aqui, ó, ele terminou de rodar o packagelock, o npm install, eu deleto o packagelock.json e rodo o yarn agora para ele fazer a instalação dessas dependências que eu acabei de instalar com o yarn e não com o npm. Beleza? Já rodou aqui e agora a gente pode ver que já começou a acusar alguns erros do ESLint aqui dentro da nossa página. Então, se eu vou dando um save aqui, alguns deles ele já vai corrigindo, porque eu tô com no meu editor aqui do VS Code, eu tô com essa opção aqui, ó, do source fixall.eslint true, né? Eu tenho que estar com a extensão do ESLint também habilitada. E aí agora, junto com o ESLint, a gente vai fazer algumas configurações adicionais do Prettier e algumas outras configurações. Então, primeiramente, eu vou começar instalando aqui o Prettier, ESLint Plugin Prettier e ESLint Config Prettier. A gente aguarda a instalação desses pacotes. E agora eu venho no meu ESLint-rc.json aqui. Eu vou começar eu vou só trocar aqui para indentação com espaços, tamanho 2. E aí eu dou um reindent aqui para ele indentar utilizando o meu padrão aqui. Perfeito, agora aqui ele tem browser true, no Env, S2020, beleza, Node. Aqui eu vou colocar também Jest, porque mais pra frente eu vou utilizar o Jest para testes, então eu já gosto de deixar ele no ambiente para que o ESLint entenda as variáveis globais do Jest, né, como describe, test, it, expect, por aí vai. E aqui agora eu vou começar colocando algumas coisas. Então eu já tenho aqui o plugin React Recommended, Standard, e aqui eu vou começar colocando mais algumas outras coisas, que é o plugin, _TypeScript, ESLint,
recommended, beleza? A gente vai colocar aqui também prettier barra TypeScript. Opa, TypeScript traço slint. Vamos colocar também prettier barra standard e também prettier barra React, que é a integração do prettier com o TypeScript, com o standard, que é o meu padrão de estilo, minha guia de estilo, e o React, que é a biblioteca que a gente está utilizando. Beleza, parser, tudo ok. Aqui nos plugins agora a gente tem React, TypeScript e ESLint, e eu vou colocar também o nosso prettier, que a gente instalou. E aqui nas regras, eu vou colocar simplesmente a regra prettier barra prettier como sendo error. Isso aqui ele vai sinalizar no nosso código qualquer erro que seja derivado do prettier. Se você não sabe para que serve o prettier, é basicamente para deixar o código mais bonito, né? Prettier. Então ele vai, por exemplo, quebrar a linha quando o código está muito longo. Ele vai fazer algumas coisas assim mais de estrutura do código. Ele não tem muito a ver com a guia de estilo, com o padrão de código, mas ele tem a ver com deixar o código mais bonito, mais padronizado. Aqui outra coisa que a gente vai botar é desabilitar uma regra chamada space before function parent, beleza? Que é aquele espaço aqui, ó, entre a função e o nome da função. Eu vou desabilitar. E aqui a gente vai colocar também um outro carinha chamado react barra proptypes como sendo off. Né? Como a gente está utilizando TypeScript, não tem necessidade da gente definir os proptypes do React utilizando aquela lib do proptype, se você já conhece essa lib ou não. Mas quando a gente usa TypeScript, a gente já está fazendo o static type checking, a gente não precisa de um runtime type checking, que é o próprio proptypes, né? A gente pode simplesmente fazer essa checagem mais a nível de desenvolvimento mesmo. Beleza, já está salvo aqui agora o nosso slint RC. Outra coisa que eu vou fazer é criar um slint ignore aqui na raiz do nosso projeto. E eu vou falar para ele ignorar tudo que tem em node modules, é claro. Vou ignorar tudo que tem dentro da pasta next, que é a pasta de build, onde fica o código gerado, né, build do nosso projeto. E também eu vou forçar para que ele não tente corrigir arquivos JS que estão na raiz do meu projeto. Então, como eu posso ter mais arquivos JS de configuração aqui mais para frente, por exemplo, configuração do Jest, do Prettier, do Babel ou qualquer coisa assim, eu não quero que o slint fique tentando corrigir esses arquivos. Até porque lá dentro pode ter uma sintaxe mais antiga, ele vai tentar dizer que a gente tem que estar numa sintaxe nova e por aí vai, pode acabar dando alguns problemas. E agora então, aqui no meu index, eu vou começar... Aqui se a gente vê, ó, se eu tô dando Ctrl S, tá vendo que ele tá trocando entre aspas duplas e aspas simples, né? Ele tá dando meio que um conflito entre o slint e o prettier. Então eu vou criar um arquivo chamado prettier.config.js e aqui eu vou colocar vou sobrescrever algumas regras que o prettier vem como padrão. A primeira delas é se eu quero ponto e vírgula no final das linhas, eu vou colocar aqui não. Single quote, se eu quero utilizar aspas simples, né? Então eu vou colocar aqui como, true. Beleza? Aqui a gente vai botar também arrow params. Eu vou colocar como avoid. Esse arrow params aqui é se a gente cria uma arrow function que tem um único parâmetro. Eu preciso colocar parênteses por volta dela ou não? Aqui eu boto avoid para ele não colocar, então deixar sem. Mas daria para colocar também. Trailing comma. Aqui eu vou botar none. Beleza? Isso aqui é basicamente para ele se eu devo manter essa vírgula aqui no final ou não. No padrão do Airbnb ele mantém. Mas no padrão do standard ele não mantém. A gente pode trocar isso, mas eu vou utilizar o padrão assim como ele coloca mesmo. And offline, aqui eu vou colocar como automático, que é o LF, CLRF e tudo mais. Agora eu volto, salvo e pronto. A gente pode ver que o slint e o prettier agora eles não estão mais dando conflito entre eles ali, né? Eles já estão entendendo. Outra coisa que ele pede aqui é que quando eu utilizo o React, eu tenho que ter React no escopo. No Next eu não precisaria incluir React no escopo, mas... por causa do slint, eu estou incluindo para ele só parar de dar erro e reclamar, beleza? E aqui agora a última coisa que eu vou fazer é converter essa nossa function, para eu não ter que colocar o retorno dela aqui, falando que ela vai retornar um JSX element, eu posso converter ela numa constante e falar aqui... Eita, Giovana, o que eu fiz? E falar aqui que ela vai ser um react.functional component, beleza? Aqui tem uma discussão na comunidade... Até tem uma issue que o pessoal está discutindo sobre utilizar ou não esse react.fc, functional component, ao invés de simplesmente declarar aqui as props aqui em cima, e, por exemplo, home, props, e aí falar que eu tenho children, que é igual do tipo react node e tudo mais. Mas assim, eu particularmente, eu ainda estou utilizando esse react functional component, ou react.fc. Eu não vejo motivos reais, assim, para não utilizar. Mesmo lendo a issue, assim, eu não encontrei, assim, um motivo que pudesse falar realmente, nossa, isso aqui não vale a pena. Cara, funciona isso. E tem a ver com tipagem. Então, assim,
Não tem porque mudar por enquanto. Então agora aqui, const app, my app, react fc. E aqui, basicamente, já está definido. Aqui ele não entendeu que o meu app ele recebe esse component e esse page props. Então a gente tem que importar de dentro do next/app um carinha chamado app props. E aqui eu falo que esse componente aqui ele recebe app props. Essas são as propriedades do componente. Então aqui agora ele já passa a entender o que é esse component, quem que é esse page props aqui, ó. Que é N, mas é isso mesmo. Então já a nossa aplicação já está funcionando. Agora, se eu rodo o yarn dev, tudo vai, claro, continuar funcionando sem problemas nenhum, porque até agora isso aqui foi configuração de linting, então não muda no processo de build em si. E agora a gente vai partir para o próximo passo aqui. A gente já integrou o SNinter Preader, que é o editor config. Então o editor config, a única coisa que a gente precisa é ter instalado a extensão do editor config. Se você não sabe o que é o editor config, é basicamente uma extensão que ela vai mudar as configurações do editor baseado, independente do editor que a pessoa está utilizando, independente da IDE. Então se tem, por exemplo, um time, e o time tem metade das pessoas trabalhando com Vim, outra metade trabalhando com... Nossa, daí não dá, né? Uma parte usando Vim, uma parte usando Sublime, uma parte usando VS Code, uma parte usando WebStorm ou qualquer coisa assim, o editor config ele consegue manter espaçamento, se vai usar espaço, o TF8, tudo isso integrado entre todos os editores. Então aqui eu deixo basicamente a configuração que ele já gera para mim, clicando aqui em Generate Editor Config, e eu só troco esses dois últimos aqui, ó, Trim, Trailing Whitespace, Insert Final, New Line, para True. E eu coloco uma nova chamada End of Line como LF, porque no Windows o padrão não é LF, LF é o padrão do Unix. Se eu não me engano, no Windows a quebra de linha é como se fosse um /R/N, não tenho certeza. E no Linux, no Unix é só /N. Então tem umas coisinhas assim para manter o padrão, mas colocando isso aqui, o editor ele já deve entender que você quer utilizar o final de linhas como LF. Então se você vier aqui nos arquivos e tiver como CRLF aqui embaixo, ó, você troca para LF e dá um save de novo para ele fazer a atualização nos arquivos. Perfeito? Então agora a gente já falou sobre Editor Config e agora a gente vai falar também sobre a configuração do Styled Components aqui dentro. Para fazer a configuração do Styled Components, eu vou seguir mais ou menos o template. Então se a gente procurar aqui, ó, Next.js with Styled Components, a gente vai cair num template do pessoal do Next. Next.js Styled Components. Tinha um template ou não tinha? Eu tô falando besteira? Theming, aqui na configuração, server-side rendering, Next.js, refer, aqui ó. Tem lá dentro do pacote aqui do GitHub da Vercel, Next Tree Master Examples with Styled Components. A gente cai nesse exemplo aqui que explica a integração do Next com o Styled Components. Por que a gente tem que fazer uma configuração no Styled Components diferente daquela configuração que a gente faz na própria web com o Create Hacked App? Porque como o Next ele tem funcionalidades de server-side rendering, ou seja, eu consigo fazer a renderização da minha página pelo lado do servidor, por padrão, o Styled Components ele não vai ter funcionamento pelo lado do servidor, ele só tem funcionamento pelo lado do cliente. Ou seja, a nossa aplicação, se eu usar o Styled Components sem fazer qualquer tipo de configuração no Next, ela vai vir do servidor sem estilização nenhuma e do nada ela vai estilizar, porque é quando chega no cliente, vai estilizar pelo JavaScript. Então isso meio que causa um glitch, um flash na tela de um momento que a nossa aplicação está sem estilo e passa a ser estilizada. Então não fica muito legal, né? Então é legal entender as motivações de estar utilizando o Next para a criação dos nossos projetos com React, até porque senão não vai fazer sentido todas essas configurações que a gente está fazendo aqui, né? Então agora a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um arquivo de configuração do Babel na raiz do nosso projeto. Então eu vou criar aqui um babel.config.js, vou dar aqui um module exports nele, e aí eu vou copiar simplesmente o conteúdo que eu tenho aqui dentro desse objeto. Beleza? Eu prefiro sempre utilizar tipo babel.config.js ao invés de babel.rc, porque babel.rc, na maioria das vezes o editor ele não entende a sintaxe, então se eu coloco o JS no final é legal porque o editor automaticamente entende a sintaxe. É claro que eu posso fazer uma associação manual, né? Eu poderia vir aqui na configuração do VS Code e fazer aqui um file association, tá vendo? Que eu tenho até para alguns aqui, ó, no Sequelize, StyleLint, Prettier e tudo mais, mas eu acho mais legal assim, porque daí fica uma configuração global, né? As outras pessoas do time não precisam fazer. Beleza, aqui além disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo aqui dentro chamado underline document.tsx, beleza?
Dentro desse arquivo aqui, eu vou copiar mais ou menos a mesma coisa que eu tenho aqui no arquivo do Styled Components. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse document aqui, beleza? Então, aqui no document eu vou colocar isso aqui. Aqui no Styled Components ficou faltando adicionar as tipagens dele, que elas não vêm junto com o próprio pacote. Eu acho, assim, que todos os pacotes deveriam enviar as tipagens, pra gente não precisar ficar adicionando esses types aí, mas é isso aí. Vamos lá, aqui agora tem alguns erros que a gente tem que resolver do ESLint. Então, o primeiro deles é colocar o React no escopo, para eu conseguir utilizar JSX aqui embaixo, ó. E aqui nesse Get Initial Props também eu tô com um problema de Explicit Module Boundary Types, né? Eu preciso falar basicamente essa função, qual que é o tipo do parâmetro que ela recebe, qual que é o retorno dela e por aí vai. Então aqui, ó, no retorno dela, eu vou retornar uma promise primeiramente, porque ela é uma função assíncrona, então toda função assíncrona sempre retorna uma promise, e aí a promise, né, como generic aqui para ela, eu passo qual que é o retorno mesmo aqui de dentro. Então o retorno dela aqui, ó, é styles, initial props e não sei o que, mas o next ele já tem uma tipagem pronta para isso, que é o document initial props, que ele importa aqui de next document, beleza? E o contexto também, o next já tem uma tipagem pronta, que é o document context, que ele também importa aqui do next document. E aí pronto, a tipagem aqui do nosso arquivo já está finalizada, não preciso fazer mais nada aqui dentro desse arquivo. Isso aqui é o suficiente para ele conseguir... qual que é o processo que ele faz aqui dentro? Ele coleta as estilizações da primeira página ou da página que está vindo por server-side rendering e aplica na página antes mesmo dela chegar pronta para o cliente. Ou seja, quando a página renderizar no primeiro momento, ela já vai estar com as estilizações presentes ali nela e não vai dar aquele flash, como eu falei. Aqui agora a gente precisa fazer aqui também no nosso app. Aqui no nosso app a gente vai colocar os nossos estilos globais. Então eu vou começar criando uma pasta src aqui no meu projeto e eu vou mover a pasta pages aqui para dentro. Então o Next ele consegue entender automaticamente que a minha pasta pages foi para dentro de uma pasta src. Não precisa se preocupar com isso. E aí aqui dentro eu vou criar também uma pasta chamada styles, beleza? E aqui dentro dela eu vou criar aqui um global.ts que vai ser os meus estilos globais. Aqui eu vou começar dando um export default create global style. Ele não importou o create global style, então agora sim, está importado. E aqui eu vou começar pegando, por exemplo, todos os elementos, aplicando um margem 0, padding 0 e um box size em border box, que é o que a gente já está acostumado. E aqui eu vou pegar também o body da nossa aplicação e vou aplicar um background 12, 12, 14. Vou aplicar também aqui uma color, deixa eu ver a cor que eu estou utilizando aqui. E1, E6, que é um branco, quase cinza, branco, sei lá. E aqui a gente vai aplicar também uma fonte Roboto logo, mas por enquanto pode ficar só assim mesmo. E agora aqui no meu app, eu vou importar global style from styles global, beleza? E aqui agora, na hora de retornar, eu vou retornar o component, porém eu quero retornar o global style também. E aí, como eu não posso ter um componente embaixo do outro sem ter nada por volta deles, eu posso colocar um fragment aqui por enquanto, né? O fragment do React. É como se fosse uma div que não tem resultado visual no final das contas, né? Uma tag em branco. E beleza, isso aqui já vai ser o suficiente para aplicar os estilos globais aqui na minha aplicação. Deixa eu ver se eu tenho que aplicar mais alguma coisa do Styled Components, mas eu acho que não. Aqui no meu index, então, se eu fechar aqui agora e rodar yarn dev, teoricamente, eu já deveria conseguir ver a minha aplicação com o fundo preto e com a fonte branca. Beleza, ó. Então agora, como é que eu posso testar que a parte do Styled Components por Server-Side Rendering está funcionando? Ou seja, que a estilização ela está vindo pronta do meu servidor e não está sendo feita no lado do cliente. Eu posso abrir, por exemplo, um inspecionar elemento aqui do Google Chrome ou do navegador que você estiver utilizando, pode ser do Edge, do Vivaldi, qualquer coisa assim. Eu venho aqui nas configurações e eu desabilito o JavaScript. Beleza? Quando eu desabilitar o JavaScript, eu dou um F5 na minha página e a gente pode ver que a estilização continua vindo. Ou seja, eu estou com o JavaScript desabilitado, o React, ele é uma biblioteca JavaScript, então como é que isso está funcionando? Porque o Next, ele está fazendo o processo de criação da nossa página, renderização do componente React também, estilização, tudo pelo lado do servidor. Ele cria um servidor Node que fica fazendo o processo, porque como é tudo JavaScript, o Node ele consegue interpretar também o JavaScript do React, do Styled Components ou qualquer coisa assim. Então, essa é a grande mágica do Next e que
que fez ele ficar tão famoso. Claro que hoje tem outros vários pontos, mas basicamente a gente consegue ir percebendo essas coisas dessa forma. Então agora que a gente já integrou o Styled Components, uma coisa que a gente pode fazer para já deixar a nossa aplicação preparada para escalar um pouquinho mais nessa parte de estilização é criar um tema. Então eu vou criar um tema aqui, por exemplo, que é o tema padrão da minha aplicação, que seria um tema dark, né? Então eu vou deixar aqui mais ou menos uma constante tema, que é um objeto, dentro tem colors, que tem a cor de fundo, cor de texto e a cor primária, que é o novo roxo da Rocket City. Rest in Peace 715.9c1. Quem gostava do 715.9c1 ficou, cumpriu seu trabalho, assim como o Jay Curry, mas agora veio outro para substituir. E aí a gente exporta esse tema aqui de dentro, ó a mania de botar ponto e vírgula no final das linhas, mas a gente exporta esse tema aqui de dentro e agora a gente vai utilizar esse tema lá dentro do nosso app. Então aqui onde que a gente colocou o fragment, a gente vai trocar isso aqui por theme provider, que vem lá de dentro do Styled Components. Vamos mover isso aqui para cima. E aqui para esse theme provider, eu passo uma propriedade chamada theme, que eu importo lá de dentro dos nossos estilos também. Então aqui eu estou usando o auto-import do VS Code, funciona super bem, né, para conseguir fazer as importações de forma automática. Antigamente, meu Deus, me dá uma dor de cabeça usar esse negócio, que eu odiava utilizar, mas hoje em dia tá muito massa. Antigamente, eu não sei se alguém pegou essa época, que tu escrevia, por exemplo, console log para dar console, e ele importava uma biblioteca chamada console, né, ele dava assim, ó, const console igual require console. Cara, isso aqui me agoniava de uma maneira. Mas tá bom, vamos lá. Agora, aqui no nosso tema, tranquilo. Agora, aqui no nosso background, a gente deveria poder utilizar o tema. Então, eu escrevo props.theme. Ele já entendeu. Agora, se eu dou um ponto aqui dentro, ó, ele não entende as propriedades que eu tenho dentro do tema. Então, para a gente corrigir isso, eu vou criar um arquivo de definição chamado styled.d.ts. Não importa o nome do arquivo, por padrão TypeScript ele vai procurar no seu projeto todos os arquivos que terminam com .d.ts para entender como um arquivo que define tipos para alguma biblioteca, alguma coisa assim. E aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente importar o Styled Components. Eu vou importar o nosso tema também. Beleza? Eu vou agora exportar aqui de dentro um tipo chamado theme, que é igual type of theme, né? Esse type of, ele vai basicamente pegar o nosso tema, que é um objeto, e vai conseguir criar automaticamente os types baseado por aquele tema. Então, se eu passo o mouse aqui em cima do theme, ó, ele já entendeu que eu tenho colors, background, string, text, primary, então ele cria automaticamente essa tipagem pra gente. E agora aqui embaixo eu dou simplesmente um declare module styled components, e aqui dentro eu dou um export interface default theme extends theme, beleza? Aqui ele vai ficar reclamando desse interface que está declarando que não deveria ter uma interface empty, né? Mas eu consigo desabilitar essa regra aqui, porque nesse caso precisa ser dessa forma, se eu não me engano. Eu não lembro se a gente pode fazer de outra forma. Então é slint ignore rule ignoring files and lines slint disable line. Eu acho que eu prefiro botar no começo do arquivo. Tem uma opção de colocar disable aqui, se eu não me engano. Acho que é dessa forma aqui, né? Então eu consigo botar isso aqui no começo do arquivo, pegar o nome da regra aqui, que é TypeScript no empty interface, é isso? E aí eu consigo falar no empty interface com off, certo? E aí eu desabilito essa regra somente nesse arquivo para não ficar dando problema. E aqui agora, ó, se eu dou um props.theme, ele já entende que tem colors e já entende que tem background. E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui para o nosso texto. E aqui agora outra coisa que eu sempre faço nos meus projetos, geralmente a gente utiliza uma fonte que não é a padrão. Aqui na Rocket, particularmente, a gente usa muito a fonte Roboto, então eu consigo configurar o nosso documento. Porque assim, lá no meu index, que é a minha página da home, aqui eu tenho acesso ao head. Eu consigo importar uma fonte nova aqui dentro, botar favicon ou qualquer coisa assim. Só que isso vai aplicar somente à página home. Quando eu quero fazer uma alteração no head da minha página, que é global, eu preciso utilizar esse underline document. Então aqui de dentro desse document, eu vou fazer um render. Eu vou ter um render nele. E aqui ele vai retornar um conteúdo JSX. Então aqui de dentro, eu vou importar primeiramente
.ml com H maiúsculo, ele vai importar isso aqui de dentro do next document, ó, só dá um enter. Eu vou botar o idioma nele, meu site vai estar escrito em português, por exemplo, se o seu não tiver, daí só trocar ali. Aqui eu vou botar head com H maiúsculo também, ele vai importar de next document também, beleza? Tem que sempre importar do lugar certo, tá vendo aqui, ó, HTML, head. Eu vou ter aqui embaixo daí o body, dentro desse body eu preciso ter o main. O main aqui também vai ser do next document, é dentro desse main que ele vai renderizar o conteúdo da nossa página. E aqui eu boto também next script, que seriam os scripts que ficariam no final, no body, que é os scripts, por exemplo, para dar vida para nossa aplicação, o React e por aí vai, eles ficam no final do body ali. Então precisa ter essa estrutura. E aqui dentro do head, agora eu coloco todas as informações que eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma meta, char set, para falar que eu estou utilizando o TF8, né? Isso aqui a gente coloca praticamente em todos os projetos. Eu posso colocar aqui também a importação da minha fonte. Então aqui eu tenho a importação salva já, que vem lá do Google Fonts. Eu vou utilizar Roboto no tamanho 400, 500 e 700. E aqui eu posso colocar também o favicon. Então aqui eu posso botar link hell icon, né? Que é o favicon. E aqui eu posso pegar o favicon que tem lá no site da Rocket City. Então rocketcity.com.br/favicon.ico, né? Eu não preciso pegar um que vem aqui do próprio projeto, a gente geralmente usa um favicon, pega todos os favicons a partir do site, se muda um, muda todos já, geralmente por causa da logo, a cor, essas coisas assim. E agora, o nosso projeto aqui, ele tá finalizado, eu só preciso falar aqui que o nosso render, ele vai retornar um JSX element, só para desbugar aqui a tipagem. E agora aqui já tá rodando, então se eu abro lá minha homepage, já tá lá ó, o nosso favicon. E aqui agora no nosso global, eu vou definir font como sendo 416 pixels, Roboto sans serif, né? Então tamanho 416, a grossura dela 416 pixels e Roboto. Vou salvar aqui agora e já aplicou. A gente já pode ver que ele já tá, claro, aqui tá negrito, mas ele já conseguiu aplicar a fonte Roboto. Então vamos dar uma olhada ainda no que falta. A gente já integrou o Styled Components. E agora só pra gente finalizar, a gente vai integrar um plugin de imagens aqui dentro do Next, que é pra gente conseguir importar imagens dentro da nossa aplicação. Por quê? Hoje, se eu tenho uma pasta Assets aqui dentro e eu tenho uma imagem aqui dentro, por exemplo, a logo da Rocket City, então eu vou colocar, por exemplo, a logo da Rocket City aqui em SVG, e eu tento importar essa imagem dentro de um arquivo, por exemplo, aqui no index. Vamos supor que eu tente importar aqui Rocket City logo from .assets/rocketcity.svg, e eu tento utilizar ela de alguma forma aqui dentro, por exemplo, com image src. Eu vou ver que, na verdade, isso aqui não vai funcionar. Ele não vai conseguir importar esse arquivo SVG. Por padrão, o Next, ele coloca as imagens, ele pede pra gente colocar as imagens dentro da pasta public, né? E lá da pasta public a gente simplesmente faria isso aqui, ó. Joga na pasta public e aqui eu boto o endereço com barra e o nome da imagem, por exemplo, rocketcity.svg. E aí eu não preciso nem importar, funcionaria. Mas o problema disso aqui é que eu não consigo fazer nenhuma tratativa nessas imagens e basicamente as imagens elas vão ficar todas nessa pasta public aqui. Eu vou utilizar um plugin chamado Next Images, que ele permite eu conseguir fazer tratativas nas imagens, otimizar as imagens mesmo, inclusive no processo de build. Eu posso converter as imagens para um tamanho menor, eu consigo... Cara, dá para fazer muita coisa legal com esse Next Images. Uma coisa que dá para fazer muito legal com a parte de SVGs, especificamente utilizando o Next Images, é fazer com que na hora que eu importar um SVG aqui para dentro do meu HTML, ao invés de ele simplesmente colocar uma referência para aquele SVG e ter que fazer uma requisição HTTP para coletar o conteúdo daquele SVG, o Next ele vai automaticamente pegar esse código aqui, que é um código HTML, de certa forma, ele funciona no HTML, e ele vai embutir esse código aqui dentro no lugar da image. Então isso aqui fica muito mais rápido, né? O processamento, o carregamento da página fica muito melhor dessa forma. Então eu salvo isso aqui agora, ó. Se eu voltar lá na minha homepage, ele deu erro, provavelmente por causa das tags do Next. Mas ele, por causa que o SVG ele tem que estar adaptado para quando ele vai rodar dentro do React, né? Mas de qualquer forma, a gente vai fazer esse processo agora. Vamos lá. Tinha parado de gravar a câmera, mas não precisa ficar com saudade, que eu já voltei, já tô aqui pra gente continuar instalando a questão do Next Images. E a questão aqui para instalar o Next Images é bem simples, ele tem aqui no próprio documentação. A gente vai dar um yarn add aqui no nosso projeto. Aguardar ele carregar, e aí eu vou criar um arquivo chamado next
.config.js. Aqui nesse arquivo eu tenho acesso a todas as configurações do Next, tem um monte de plugin legal. Posso deixar algumas dicas de alguns plugins bacanas. Por exemplo, tem o Next Bundle Analyzer. Esse plugin ele é muito legal quando o nosso site às vezes está lento ou alguma coisa assim e a gente quer saber o porquê. Então aqui dentro desse Next Bundle Analyzer tu consegue mostrar meio que um gráfico de quais são as dependências do projeto mais pesadas e tudo mais. Ele gera de uma maneira bem legal mesmo, assim. Então é um plugin que dá para utilizar. Tem vários outros plugins, eu não lembro agora de cabeça quais são os mais utilizados, mas esse Next Images ele é quase obrigatório, assim. E aqui agora então eu vou simplesmente copiar essas linhas aqui, ó, e vou jogar dentro do meu next config.js. E aí ele já vai ter configurado esse plugin aqui de imagens. Beleza? Outra coisa que eu vou fazer só é configurar nesse plugin para ele importar como ES Module. Então aqui, ó, dentro desse nosso with images, eu vou colocar como ES Module. Isso aqui vai permitir eu importar as imagens dessa forma, ó, import imagem from e o lugar da imagem. Então, sem isso aqui não vai rolar. E outra coisa, ele pede aqui, ó, se a gente está utilizando TypeScript, adicionar essas linhas aqui, ó, essa // reference types next images dentro do next.env.d.ts. Então aqui eu adiciono isso aqui para ele conseguir entender que quando eu importar um arquivo que termina com JPG, PNG, GIF, SVG ou qualquer coisa assim, é um arquivo válido, senão ele retornaria erro pra gente. E aqui agora então, eu vou testar isso importando novamente Rocket Seat logo from assets /rocketseat.svg. Beleza? Aqui a gente pode ver agora que ele já entendeu o caminho, ó. E aqui agora eu vou no src colocar Rocket Seat logo. Vou parar a execução do meu servidor, porque como eu mudei a configuração do Next agora, eu preciso rodar yarn dev do zero. E agora, teoricamente, já deu tudo certo. Eu venho lá na minha homepage e deu um erro aqui, module not found, can't resolve assets rocketseat.svg. Que eu fiz de cagada, será? Que eu posso ter cometido de erro? Deixa eu testar se ele funcionaria para um PNG. Então deixa eu pegar aqui qualquer arquivo, por exemplo essa capa aqui, copy. Então, eu tinha tirado o arquivo de dentro da pasta assets para mostrar como funcionava a pasta public antes. E talvez você percebeu e estava rindo na minha cara. Mas olha aqui, ele já importou o SVG aqui dentro. Mas se eu dou um inspecionar elemento nesse SVG, eu posso ver que ele converteu aqui a nossa imagem para um Base 64. E tudo bem, funciona, mas Base 64 é algo que, se for uma imagem grande, o Base 64 pode deixar a nossa imagem até 30% maior. Então a gente tem que cuidar com isso. Nesses casos aqui, não é legal converter para Base 64. Então eu vou utilizar um outro carinha que a gente pode utilizar aqui, que se chama Inline React SVG. Esse carinha aqui, ó, Babel Plugin Inline React SVG. SVG, basicamente quando eu importo um SVG, ele vai colocar esse SVG inline mesmo, né? Nossa, que explicação, tá? O nome do plugin já é autoexplicativo, né? Aqui eu vou instalar ele como dependência de desenvolvimento. E aí a única coisa que eu tenho que fazer é adicionar ele nos plugins do Babel Config aqui, ó. Então eu venho no Babel, venho aqui nos meus plugins, eu já tenho aqui o plugin do Styled Components, dou uma vírgula aqui no final e coloco o meu Inline React SVG. E agora, para importar o SVG, a única coisa que muda é que ao invés de eu importar ele dessa forma, eu importo ele como um componente React. Então eu importo, por exemplo, como logo, ou boto Rocket Seat logo, tá vendo? E coloco ele aqui, ao invés de como imagem, como um componente mesmo, tá vendo? Então agora eu salvo isso aqui agora. Vamos executar yarn dev de novo, para ele ler as configurações do Babel novamente. Já compilou, agora eu volto pro meu projeto, tá lá a logo, e se eu dou um inspecionar agora, ela tá o SVG inteiro aqui dentro, tá vendo? Então isso aqui é muito mais performático para aplicação do que eu ter o Base 64 ali dentro. Muito mais não, mas conforme a gente vai tendo muitas SVGs, muitas imagens ali dentro, se a gente coloca de uma outra forma, aqui importando até um caminho, o Base 64 seria o meio termo, né? Porque o pior jeito seria fazer uma requisição HTTP para cada imagem, que é o padrão da web. Base 64 é o meio termo entre isso aqui, que é incorporar o SVG de forma inline, e
fazer a requisição HTTP, né? Porque ele é mais pesado, mas ele não faz requisição HTTP, então é melhor. Agora, isso aqui é o ideal. Então, se a gente for ter bastante SVG, que é o melhor, isso aqui é o ideal. Claro que para PNG e JPG ele vai continuar fazendo aquele base 64, mas tudo bem, para esses casos a gente pode deixar. E agora, então, só para a gente finalizar aqui, antes de eu dar algumas dicas de outras bibliotecas que a gente poderia integrar aqui dentro para deixar o nosso projeto melhorzinho, como que funciona a parte de estilização aqui dentro do Next, né? Como eu falei, tudo que tem dentro da pasta Pages aqui, todo o arquivo JS, TS, TSX que a gente tiver aqui dentro, ele vai tentar ser convertido numa página. Então, se eu for ter as estilizações do Styled Components, não adianta eu criar um arquivo styles aqui dentro, porque ele vai tentar converter esses styles aqui para uma página, mesmo que vai ser acessível pelo navegador. Então, o que geralmente eu vejo o pessoal que usa Styled Components fazendo, e que a gente faz aqui dentro também, é separar totalmente a estilização da criação da estrutura da página em si. Se você não estiver utilizando um design system, por exemplo, que daí a estilização ela fica junto com o próprio HTML, né? A gente inclusive falou sobre a aplicação de UI declarativa, né? De bibliotecas de UI declarativa no último Code Drop. Falamos sobre Tailwind, falamos sobre Chakra, falamos sobre Theme UI e por aí vai. Mas se você não estiver utilizando um design system como esse e você quiser criar as estilizações do zero com Styled Components, o que eu recomendo é aqui na pasta Styles, criar uma pastinha, por exemplo, Pages, e aí criar um arquivo de estilização para cada página. Por exemplo, eu quero estilizar a página Home, né? A Home, ela precisa ser index aqui dentro, tá? Por isso que aqui vai ficar com o nome contrário, né? Então, aqui na Home, por exemplo, eu posso exportar uma constante, que vai ser o nosso container, que é igual a styled, que importa do Styled Components, div. E aqui eu boto algumas estilizações. Por exemplo, eu vou colocar um width sem VW, height sem VH, né? O viewport height, viewport width, display flex, vou alinhar todo o conteúdo ao centro. Vou dar aqui também um flex direction column. Vamos colocar aqui também o H1, estilizar ele um pouquinho. Vou dar um font size 54 pixels nele. Vou dar um color props.theme.colors.primary, que é a nossa cor primária, né, o roxinho lá. Margin top 40 pixels. Vamos pegar aqui também o nosso parágrafo, que eu vou botar um parágrafo ali em cima. Margin top 24 para distanciar do H1. Font size 24 também, e line height aumentar um pouquinho, botar 32 pixels. Eu salvo aqui agora, venho lá na minha página home aqui, e agora eu vou trocar aqui a minha div por container, ele ele vai importar lá de dentro dos meus estilos. Aqui ó, já fez a importação aqui do meu container. Agora eu fecho aqui embaixo, e aí aqui dentro eu posso tirar até a minha main daqui, ou deixo... Não, eu posso tirar ela daqui de dentro, vamos deixar direto aqui a logo H1. E aqui eu vou trocar para... O que eu tinha botado aqui? Basicamente eu tinha colocado um textinho bem básico aqui, eu vou até copiar ele aqui dentro. Um H1 escrito React.js Structure e um P aqui, a React.js plus Next.js Structure made by Rocket City. Vou salvar isso aqui agora. Venho aqui e pronto, a nossa página já está estilizada ali com Styled Components, com a logo e tudo mais. Eu vou deixar, claro, o link dessa estrutura disponível aqui embaixo nos comentários. Nos comentários não, na descrição. E se tivesse mais alguma coisa que você adicionaria nessa lib, claro, deixa nos comentários aí também o que você achou dessa utilização. Se você tem dúvidas ainda entre o Next e o Create Act App, deixa aí embaixo. Mas agora só para finalizar, eu falei que eu ia deixar a dica de algumas bibliotecas que eu também adicionaria aqui dentro, mas que eu não vou adicionar por enquanto, porque daria mais tempo de vídeo e nem é tão importante para esse propósito aqui. A primeira biblioteca, claro, é o Jest, para a gente conseguir fazer testes automatizados. Poderia ser o Jest somado a um Cypress da vida para conseguir fazer os testes de integração. E o que eu faria também, o que eu botaria aqui também, e a gente bota em praticamente todo o projeto, é o SWR, que também é criado pela Vercel. Já tem vídeo sobre o SWR aqui dentro do canal, então se você não olhou, dá uma olhada lá. Essa biblioteca é fantástica e ela meio que substitui a maneira padrão da gente fazer requisições HTTP, que a gente faz com Axios lá, principalmente para buscar dados. Então é fantástica essa biblioteca, eu acho que todo projeto deveria utilizar ela, e ela integra muito bem com o Next.js, com a parte de server-side rendering. Então vale muito a pena utilizar sim o SWR junto nos nossos projetos. Eu não vou entrar muito a fundo sobre o que é isso aqui, porque tem um vídeo inteiro falando sobre ele, todas as vantagens, mostrando todos os exemplos e por aí vai. Então corre lá para assistir depois de você assistir esse vídeo. E eu vou me despedindo por aqui. Esse Code Drop eu acho que ficou bem legal. Eu já tinha feito um outro Code Drop sobre estrutura de projetos com Node.js, TypeScript, ESLint e tudo mais. E agora chegou a vez aqui da
nossa estrutura utilizando o React. Então deixa nos comentários aí o que você achou dessa estrutura, o que você faz de diferente, se você tem alguma dica de alguma biblioteca que poderia ser adicionada, ou alguma que eu utilizei aqui que você é meio contra, não gosta muito de utilizar. E eu te espero no próximo vídeo. Grande abraço!